Somos da Carbon File Podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, a nossa análise vai entrar no território financeiro e logístico, que é bastante complexo. A gente vai partir de uma manchete que piscou recentemente nos terminais da Bloomberg, que diz o seguinte, a matemática do frete oceânico, o impacto da taxa de $500 mil por dia. Essa é uma daquelas cifras estratosféricas, né, que obriga qualquer analista de risco ou gestor de fundo a parar tudo, parar o que está fazendo, abrir as planilhas de novo e recalcular todos os modelos de precificação da cadeia de suprimentos. Porque $500 mil é muito fora da curva. Exatamente. E para quem acompanha, de repente, só o varejo na ponta da linha, ou até o dia a dia tradicional de importação e exportação, isso soa como um problema temporário, né? Um mero engarrafamento de navios ali no meio do oceano e pronto. Mas a nossa missão nesse mergulho de hoje é traduzir as engrenagens por trás dessa dinâmica toda. E tem muita engrenagem aí. Tem muita. A gente vai dissecar esse choque brutal que está rolando entre a ineficiência logística física e as novas penalidades financeiras de carbono e como essa colisão ameaça fraturar as estruturas das cadeias de suprimento globais. Basicamente, a gente quer entender por que uma tarifa de frete absurdamente alta não só destrói a margem operacional de quem exporta, mas também infla de uma maneira até silenciosa o passivo ambiental dessas mesmas empresas. Bom, o ponto de partida para a gente entender essa crise é meio que mudar a lente através da qual a gente enxerga o oceano, sabe? Historicamente, o transporte marítimo foi sempre considerado o modal mais barato e o mais desregulado do mundo. Aquela terra de ninguém, né? Exato, uma terra de ninguém líquida. Ele funcionava como a base invisível e super barata que viabilizou toda a globalização nas últimas décadas. Uma taxa de fretamento batendo a marca de $500 mil por dia era algo restrito a momentos de escassez extrema em nichos muito específicos. Tipo navio de GNL, essas coisas? Isso. Transporte de gás natural liquefeito, ou então a movimentação daquelas frotas gigantescas de petróleo cru, naquelas crises bravas no Oriente Médio. Mas a causa raiz agora é uma dinâmica geopolítica muito mais ampla e, infelizmente, duradoura. E aí vale a pena a gente detalhar um pouco a logística física da coisa. A gente está falando de disrupções bem severas em estreitos e rotas tradicionais de navegação, principalmente a crise de segurança lá no Mar Vermelho, que na prática inviabilizou o trânsito normal e seguro pelo Canal de Suez. Que era a grande artéria, né? Exato. O Suez era a artéria principal conectando a Ásia à Europa. Com esse bloqueio, o tráfego global de mercadorias está sendo forçado a fazer desvios que são imensos. Os navios precisam descer e contornar todo o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança, lá no extremo sul da África. E a consequência física e direta disso é que rotas que demoravam semanas, agora demoram meses. E rotas mais longas exigem o quê? Uma queima absurdamente maior de combustível marítimo. O famoso bunker fuel. Isso, bunker fuel, que para quem não está familiarizado com a parte de engenharia naval, é aquele óleo residual super pesado. Ele é barato, mas é um dos combustíveis mais densos e poluentes que a indústria global ainda utiliza em larga escala. Esse é o gatilho físico de todo o problema. E o que agrava a situação é que esse aumento drástico na queima de bunker fuel acontece exatamente no momento histórico em que o cerco regulatório internacional fecha de vez. Fecha e tranca a porta. O oceano deixou de forma definitiva de ser uma zona franca para emissões de gases de efeito estufa. A IMO, que é a Organização Marítima Internacional, junto com a União Europeia, eles decidiram enquadrar o transporte marítimo nas suas metas climáticas rigorosas, as chamadas NDCs. Que são as contribuições nacionalmente determinadas de cada região para assegurar o aquecimento global. Perfeito. E a ferramenta principal que a Europa está usando para forçar essa mudança de comportamento é o EU ETS, que funciona basicamente como um sistema de cap and trade. Deixa eu tentar clarear como isso opera na vida real de um armador, para quem está nos ouvindo e de repente não opera nesse mercado europeu. O regulador lá estabelece um teto máximo, um cap,
para o volume total de poluição que o setor marítimo pode emitir num ano. Uhum. Aí, se o dono do navio ultrapassa esse limite de poluição com a frota dele operando ali no continente, ele precisa ir para o mercado aberto e comprar permissões excedentes de outras empresas que poluíram menos, que é a parte do trade, a negociação. Em termos simples, ele literalmente tem que comprar do mercado a permissão financeira para emitir aquele carbono extra. E isso custa caro. Então, a nova matemática do frete, que está assustando o mercado, soma duas faturas que são pesadíssimas. De um lado, tem a tarifa diária de locação do navio, que já está nas alturas, porque falta frota, né? O navio passa muito mais tempo no mar, contornando a África. Sim. E do outro lado, soma-se a esse valor o custo bilionário dessas licenças de emissão de carbono que o armador é obrigado a comprar na Europa. E a gente sabe que o dono do navio não vai absorver isso. Claro que não. Como qualquer negócio de infraestrutura, ele repassa integralmente esse custo para o dono da carga. É o que a gente pode chamar de um verdadeiro choque termodinâmico no mercado de commodities. A ineficiência física e térmica dessa rota mais longa se transforma instantaneamente numa penalidade financeira que é repassada em cadeia. E entrando na sala de máquinas financeira dessa história, a gente precisa olhar para a corporação que está contratando esse frete. Pode ser uma mineradora grande, uma produtora de celulose ou uma gigante do nosso agronegócio. Existe uma ilusão histórica no mundo corporativo, que é a tentativa de terceirizar o problema da poluição. Nossa, isso acontece demais. Muito. O raciocínio lá na diretoria costuma ser mais ou menos assim. Bom, o navio não é um ativo da minha empresa, a chaminé que está lá queimando óleo não é minha, os marinheiros não são meus funcionários, eu estou só pagando por um espaço no porão de carga. Logo, o problema contábil do carbono não é meu. Pois é, e essa é uma armadilha corporativa que está custando o emprego de muito gestor que não se atualizou. Quando uma corporação afreta um navio hoje, ela absorve as emissões geradas por essa viagem transoceânica diretamente no seu próprio balanço de sustentabilidade, especificamente no famoso escopo 3. Que virou a grande dor de cabeça da contabilidade climática. A maior de todas. As métricas globais dividem as emissões em 3 grandes escopos. Só recapitulando rapidamente, o escopo 1 contabiliza as emissões diretas das próprias fábricas da empresa. O escopo 2 vem da energia elétrica que a empresa compra da rede. E o escopo 3, que é o gigante adormecido, abrange todas as emissões indiretas ao longo de toda a cadeia de valor. E isso inclui a logística? Obrigatoriamente. Inclui o transporte e a distribuição. Então, aquele combustível fóssil super sujo que está sendo queimado lá na costa da África é registrado e auditado direto na conta da empresa exportadora aqui. O que nos leva para o impacto real e financeiramente doloroso no valuation dessa empresa. No mercado, a ferramenta principal que os analistas usam para avaliar o preço justo e a saúde de uma companhia é o fluxo de caixa descontado, o famoso DCF. Os bancos projetam o dinheiro livre que a empresa vai gerar lá no futuro e trazem para o valor presente, só que aplicando uma taxa de desconto baseada no risco. E o que acontece nesse cenário novo? O analista de risco olha para o balanço dessa exportadora e vê que a intensidade carbônica do produto final dela simplesmente disparou, única e exclusivamente por causa da dependência desse frete sujo que está lá no escopo 3. Como consequência, o mercado aplica um desconto punitivo e bem agressivo no valuation. O custo de capital sobe, o crédito fica mais caro nos bancos e essa dependência teimosa de uma logística ineficiente baseada em combustível fóssil começa a corroer o EBITDA da empresa. E para quem não vive o dia a dia contábil, vale lembrar que o EBITDA é o lucro puramente operacional da companhia, antes de descontar juros, impostos, depreciação. Ou seja, a mercadoria, seja soja ou minério, chega lá em Roterdão ou em Xangai carregando um fardo invisível de carbono tão pesado que o valor econômico real dela para o comprador despenca. Isso cria um problema sistêmico colossal para a própria indústria naval e para a infraestrutura deles que é multibilionária. A frota comercial global de hoje é composta por dezenas e milhares de navios que foram projetados para queimar esse bunker fuel por 20, 30 anos. Sim. Se o custo regulatório e financeiro de usar esses navios destrói a margem de quem contrata o frete, a gente entra num território perigoso,
que o jargão financeiro chama de ativos encalhados, né? Os famosos stranded assets. Esse conceito é a chave para entender o pânico que está rolando em alguns fundos de pensão que investem em infraestrutura. A gente está falando de embarcações que custam centenas de milhões de dólares cada uma. Se esses navios não conseguirem ser adaptados mecanicamente e rápido para rodarem com combustíveis alternativos, como metanol verde ou amônia sintética... Eles vão virar sucata comercial. Exato, eles vão se tornar comercialmente obsoletos décadas antes do fim da vida útil contábil deles. Nenhum exportador de capital aberto vai querer afretar um navio que contamina e inviabiliza as metas ESG da sua carga. É uma reprecificação gigantesca na casa dos trilhões de dólares acontecendo ao mesmo tempo no mundo inteiro. E essa reprecificação, ela atinge o nosso mercado doméstico em cheio. Trazendo a lente aqui para o Brasil, a nossa geografia, o nosso modelo macroeconômico colocam a gente exatamente no epicentro desse furacão logístico. O Brasil consolidou aquela posição de superpotência global de fornecimento de volume. Montanhas de commodities. É soja, milho, minério de ferro, celulose, milhões de toneladas de proteína animal. O grande desafio estrutural é que nós estamos geograficamente muito distante dos maiores e mais ricos centros de consumo, tipo o leste asiático e o continente europeu. Nossa economia depende visceralmente de viagens de longuíssimo curso. E esse distanciamento é justamente o nosso calcanhar de Aquiles agora. O impacto de uma tarifa de fretamento batendo $500 milhão, somada a uma taxação rigorosa de carbono marítimo, bate no modelo de exportação do agronegócio e da mineração aqui no Brasil como um risco sistêmico inegável. O país ficou imprensado num cerco regulatório e financeiro que avança por duas frentes. A interna e a externa. Exatamente, a pressão interna do nosso mercado de capitais e a pressão externa dos blocos compradores. Vamos decifrar a mecânica da pressão interna primeiro. Porque a regra do jogo aqui no Brasil já mudou e muita gente não percebeu a gravidade. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, emitiu a Resolução 193. E essa resolução adota integralmente os padrões globais do ISSB, que é aquele conselho internacional focado em padronizar a divulgação financeira ligada à sustentabilidade. E na prática contábil isso tem um peso gigante. Gigante, o relato das emissões de escopo 1, 2 e principalmente do escopo 3 deixou de ser aquela cartilha de marketing verde feita para a área de relações públicas. Isso virou uma obrigação fiduciária legal para as companhias listadas na B3. As gigantes da nossa economia precisam reportar e auditar as emissões geradas pelos navios estrangeiros que elas contratam. Não tem mais como esconder isso dos investidores institucionais. E se a pressão interna exige essa transparência total, a pressão externa age cobrando a fatura financeira na porta de entrada. E ela tem um nome muito específico nessas rodadas de negociação, que é o CBAM. O Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono da União Europeia. Isso. A forma mais simples de entender o CBAM é encarar ele como um pedágio climático de fronteira sobre produtos importados. Quando o comprador europeu recebe a carga de uma commodity brasileira lá em Hamburgo, por exemplo, ele é obrigado por lei a calcular o passivo carbônico embutido em toda a cadeia daquele material. E isso inclui a pegada gigantesca do frete oceânico desde o Brasil. Para colocar essa mercadoria para dentro do mercado europeu, ele paga uma taxa diretamente proporcional a esse carbono embutido. E a matemática do comércio internacional é implacável aí. O importador europeu vai, inevitavelmente, repassar o custo desse pedágio para trás. Ele vai exigir do produtor brasileiro um desconto brutal no preço da commodity na hora de fechar o contrato. Se a gente não limpar essa operação logística, o Brasil perde competitividade de forma muito drástica. Pensa num país concorrente que esteja ali no quintal da Europa ou bem perto dos portos da Ásia. A pegada de carbono do frete deles vai ser muito menor. Então o produto final chega mais barato, mesmo que a produção agrícola deles seja muito menos eficiente ou produtiva que a nossa. É a materialização clássica do risco de perda de fatia de mercado. Se as cadeias produtivas operando no Brasil não estruturarem planos de mitigação robustos para neutralizar o transporte de longo curso, o custo de capital para financiar safras vai disparar e as margens de lucro vão encolher para níveis insustentáveis. E aqui a gente entra na parte mais fascinante de como o mercado financeiro e o setor produtivo
estão tentando montar esse quebra-cabeça. Porque é óbvio que uma empresa no Mato Grosso ou em São Paulo não tem o poder de resolver uma crise militar no Mar Vermelho, nem de tabelar o preço do frete lá em Singapura. A solução tem que vir de outro lugar. E vem. O que a gente tem visto é uma manobra de arbitragem bem inteligente estruturada pelas mesas da Faria Lima, em conjunto com o agronegócio de ponta. Como funciona essa tese na prática? É uma estruturação financeira baseada em neutralizar o passivo ambiental na origem da cadeia, criando um hedge climático. A lógica é muito elegante. Já que a trading exportadora não tem a tecnologia para limpar a chaminé do navio contratado hoje, ela assume a responsabilidade de compensar essa emissão financeira e ambientalmente antes mesmo da mercadoria sair do porto aqui no Brasil. Para quem não acompanha o jargão do mercado de capitais todo dia, o mercado brasileiro tem usado estruturas financeiras já super conhecidas, como os CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, e os FDICs, os fundos de investimento em direitos creditórios. A grande inovação é que esses instrumentos tradicionais ganharam uma modelagem verde bem rigorosa. É aí que a mágica acontece. Na fazenda, o produtor rural capta recursos milionários emitindo esses títulos. Mas como ele atrela essa captação a metas climáticas que são auditáveis, os investidores aceitam financiar a operação com uma taxa de juros menor do que no empréstimo normal. Esse desconto na taxa é o que o Wall Street chama de greenium, né? O prêmio verde. Exato, o cobiçado Grion. E esse capital mais barato é direcionado para financiar exclusivamente o capex verde dessa fazenda. O produtor usa o dinheiro para acelerar a transição da terra dele, ele investe em bioinsumos para substituir fertilizante fóssil, adota agricultura de precisão, expande sistemas de integração, lavoura, pecuária, floresta e financia o restauro de áreas degradadas na propriedade. E ao descarbonizar ativamente a operação, ele gera um excedente ambiental comprovado. O resultado final é a emissão de créditos de carbono de altíssima integridade. Créditos que são lastreados em remoção real de carbono no território brasileiro. E é aí que as pontas se encontram. O grande exportador, que está olhando apavorado para a conta de emissões do navio poluidor que vai cruzar o oceano, vai ao mercado interno, compra esses créditos de carbono premium gerados na própria fazenda fornecedora e anexa esses certificados diretamente aos documentos do contrato de exportação marítima. Mas a gente precisa levantar uma dúvida essencial aqui, porque tem muita narrativa fácil no mercado. A burocracia europeia, com o rigor do CBAM, aceita essa compensação de forma direta. A gente sabe que eles não têm paciência com um relatório superficial e punem severamente o greenwashing. Não basta dizer que plantou umas árvores para pagar o bunker fuel do navio. Você tocou no nervo central dessa validação. E essa é a principal ressalva que faz com que a integridade absoluta do crédito seja inegociável. As autoridades aduaneiras e climáticas da Europa não aceitam qualquer papel. Para essa operação de hedge climático ser validada pelo CBAM, os créditos precisam ter uma rastreabilidade tecnológica incontestável e serem emitidos com metodologias reconhecidas internacionalmente. O nível de auditoria é pesado. Draconiano. Mas quando o exportador consegue provar essa alta integridade de forma cristalina, ele usa a virtude auditada da operação na fazenda para neutralizar matematicamente o passivo fóssil do navio. Ele zera a contabilidade punitiva do escopo 3 daquela viagem. O ganho no final da linha é que a commodity chega na Europa ou na Ásia com o risco climático amplamente mitigado. Aquele imposto do CBAM é amortecido ou até anulado. Em essência, a estruturação financeira pegou a alta eficiência produtiva e ambiental do agro brasileiro e usou como um escudo financeiro contra a ineficiência logística global. E essa dinâmica toda nos leva a projetar um cenário de profunda consolidação para um horizonte tático bem próximo, coisa de 12 a 36 meses. A volatilidade do frete não vai sumir da noite para o dia e o custo do carbono na Europa só tende a subir. O que a gente vai ver nas mesas de negociação, então, é uma consolidação vertical. As grandes tradings multinacionais e as corporações que compõem o Ibovespa não vão mais aceitar assinar contratos de afretamento de forma cega. De jeito nenhum.
a demonstração de planos de eficiência energética e o uso de combustíveis menos poluentes vão passar a ser exigências contratuais antes de assinar qualquer embarque. E tem um outro elemento técnico muito interessante nessa projeção futura, que envolve o combustível físico mesmo, porque certificado de carbono compensa no papel, mas o navio precisa de energia real para girar as hélices. Se o bunker fuel é o problema, a solução tecnológica aponta para a adoção massiva de biocombustíveis marítimos. É o que a gente chama de biobunker. O desenvolvimento de rotas alimentadas por biobunker já está recebendo bilhões em venture capital e investimentos das próprias petrolíferas em transição. E quando a gente olha para a matriz energética global, o Brasil possui, de longe, a maior e mais resiliente infraestrutura de biomassa do planeta. O setor corporativo vai alavancar nossa capacidade agroindustrial, não só para gerar créditos, mas para refinar e fornecer esse combustível verde físico em larga escala, originado de resíduos agrícolas e biocombustíveis avançados como o etanol de segunda geração. Isso é o que vai abastecer a frota global. Diante da velocidade dessa transformação, ignorar tudo isso não é mais uma opção estratégica. Para os líderes e executivos que estão revisando o planejamento estratégico agora, a mensagem técnica é muito clara. Auditem imediatamente a intensidade carbônica da sua rede logística. O oceano não é mais aquele canal barato e invisível. Exato. A precificação punitiva do carbono no frete dita a viabilidade econômica do comércio exterior hoje. O gestor moderno precisa internalizar a capacidade de montar essas estruturas de hedge climático para garantir que o custo de uma distribuição fóssil não destrua o valuation da companhia na bolsa. O prêmio de mercado e o lucro real vão se concentrar na mão de quem entrega a mercadoria descarbonizada na porta do comprador. O prêmio fica para quem domina os gargalos de ponta a ponta. E para encerrar nossa investigação e análise logística de hoje, eu deixo uma última provocação para quem escuta continuar mapeando as tendências do mercado. Considerando que as gigantes globais vão direcionar montanhas de capital para a infraestrutura de biomassa brasileira, buscando viabilizar o biobunker em escala oceânica, será que num futuro muito próximo, o Brasil deixará de ser reconhecido globalmente apenas como o grande celeiro de alimentos do mundo, para se consolidar também como o grande e indispensável posto de combustível verde dos oceanos, ditando não apenas as commodities valiosas nos porões dos navios, mas controlando a própria fonte de energia sustentável que movimenta o comércio global no século XXI? Fica a reflexão para a gente acompanhar os próximos passos desse tabuleiro. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.